Olá, bem-vindos de volta, alunos do Bacharelado de Engenharia Elétrica. Vamos dando sequência aqui ao nosso curso de Mecânica dos Sólidos, continuando é, mais a nossa penúltima sessão agora na área de Mecânica Vetorial. Penúltima e última serão propriedades de área e a temática da aula de hoje em específico é sobre centroides. Bem, como o próprio nome já induz, né, intuitivamente, o centroide é uma propriedade de área que calcula o centro geométrico de uma determinada área. Tá? Então, aqui na equaçãozinha que eu trouxe para vocês, 9.4, nós temos essa definição integral, né, do x barra, que é o centroide na coordenada x, e o y barra, centroide na coordenada y. Mas antes da gente trabalhar isso aqui, vamos dar uma olhadinha nessa figurinha genérica aqui, tá? Então eu tenho aqui um eixo y, um eixo x, né? Eu tenho uma função arbitrária aqui, né? Uma f de x arbitrária aqui, e em algum lugar, né? Aqui representado por esse ponto C, encontra-se o centroide ou centro geométrico dessa figurinha azul de formato arbitrário, ok? E as coordenadas deste centroide são respectivamente x barra e y barra. Então, estas equaçõezinhas integrais aqui, integral de x tilde a sobre integral de dA e analogamente para y, são definições matemáticas do centroide, né, via integral, né, porque você poderia ter ali naquela curva f de x uma curva genérica, né, de formato qualquer, e a definição mais ampla do centroide é uma definição integral. Então, aqui ela seria, digamos assim, a definição mais geral, né, mais ampla do conceito de centroide. E por que é tão importante, tá? Só para dar uma motivação pequena antes, que nós entendamos, né, por que é importante conhecer, né, a metodologia, a forma de cálculo de um centroide na engenharia? Porque em diversos momentos, né, nós teremos fórmulas, expressões e modelos matemáticos na engenharia que dependem, na verdade, da localização desse centro geométrico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em mecânica dos sólidos. Quando nós estudarmos os esforços mecânicos, solicitações torsionais, flexionais, flambagem, entre outras solicitações mecânicas que podem estar estressando elementos de máquina ou estruturas, nós precisaremos saber da exata localização do centroide de uma seção transversal de uma viga, de uma treliça ou mesmo de um elemento de máquina, de um eixo que seja. E aí é importante que a gente esteja familiarizado com os conceitos de propriedades de área, ok? Então vamos lá. Vamos entender como é que é o processo aqui do cálculo do centroide. Como é um cálculo feito por integral, pessoal, eu vou pedir para, por algum momento, vocês imaginarem o seguinte, que no ensejo, né, na intenção de calcular o centroide desta áreazinha azul aqui genérica, eu posso estar usando para isso um elementozinho infinitesimal, né, um retângulozinho infinitesimal, vertical ou um retângulozinho horizontal. Então, esquecendo aqui os dois e pensando, focando só numa situação para a gente poder raciocinar, eu vou pegar o primeiro caso de um retângulozinho na vertical. Então eu teria um elemento com uma largura infinitesimal dx, entretanto com uma altura significativa, que seria y, ok? E aí eu vou pensar o seguinte, olha, se eu tenho um retângulo, o centro geométrico de um retângulo é exatamente no cruzamento das linhas de simetria, então ele está bem aqui. E essa distânciazinha da altura do centroide deste retângulozinho infinitesimal é a metade dessa altura y toda do elemento aqui. Então, vamos lá. O primeiro conceito que aparece aqui interessante. As coordenadas x-til e y-til que aparecem aqui na equação 9.4, na definição do centroide, dentro dos integrandos aqui do numerador, elas são, na verdade, as coordenadas do centroide do meu elemento retangular infinitesimal que eu utilizo como apoio para poder fazer o cálculo. Então vamos lá, olha, este pontinho preto, que seria o centroide do meu retângulo cinza aqui, ele estaria com uma coordenada x til igual ao próprio x, ou seja, o próprio posicionamento do eixo, e estaria com uma coordenada y til
equivalendo a metade da altura do meu retângulo aqui. Ok? Então guardem isso, porque vocês vão, na verdade, estar precisando dessa definição aqui daqui a pouquinho, quando a gente for fazer um exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho para a gente aplicar aquilo. O centroide de um triângulo é uma coisa... foi o exemplo escolhido por ser um exemplo clássico, né, presente no livro, e por ser um exemplo que a gente já está acostumado a trabalhar desde o ensino médio. Então, o que acontece? Todo mundo fala, ó, você quer o centroide de um triângulo, tá ali a 1/3 da altura, né, 1/3 da altura medida a partir da base. Todo mundo repete isso, mas isso aí que vem de um conceito de mecânica vetorial. Então vamos provar aqui que o centroide do triângulo realmente fica nessa localização. Mas para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um passo atrás e vamos escolher um elemento infinitesimal vertical ou um horizontal. Nesse caso aqui, né, do exemplo do triângulo, eu resolvi pegar um elementozinho na horizontal, ok? E aí eu vou para pegar as coordenadas x til e y til do meu elemento. Então eu quero que vocês percebam o seguinte, olha, esse triângulo tem uma base B, uma altura h e, né, esse lado aqui, essa aresta do triângulo que faz esse fechamento aqui, dessa reta decrescente, ela tem esta equaçãozinha de reta aqui, ó, h sobre b, que multiplica b menos x. É uma retazinha decrescente que vem daqui até aqui. H sobre b é o coeficiente angular, certo? E b menos x é o termo aqui que complementa a reta. Bem, então o que acontece? Aqui eu vou ter uma coordenada, né, deste ponto aqui, né, em y, uma altura em y, que vai ser dada aqui por essa reta, e também uma em x, ok? Que seria metade desse comprimento aqui, se o meu elemento fosse deitadinho do jeito que ele é, ok? Então, percebam aqui, ó, o elemento ele tem largura x e uma altura infinitesimal dy, e se eu fosse ver aqui quem seriam esses sujeitos aqui, x til, y til, que seriam as coordenadas do centroide do meu elemento auxiliar, elas seriam, na verdade, aqui x sobre 2 e o próprio y, ok? Então vamos ver como é que vai ser feita essa continha aqui, tá? O que eu posso fazer? Na definiçãozinha da integral, toda vez que eu for calcular o centroide, eu vou reescrever esse elemento dA aqui como sendo a área do meu elementozinho infinitesimal de integração. Então ele pode ser x dy ou y dx, depende do que eu estou integrando. Então vamos lá, vamos ver o que foi feito aqui, ó. Nesse caso aqui da conta foi usado, né? Foi usado x dy no lugar da área. E aqui na reta, o que acontece? A gente pegou essa equaçãozinha da reta aqui, né? E isolou essa equaçãozinha da reta aqui, retirando o x dela. Se você pegar e isolar o x no lugar do y, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ok? Então o que acontece? Ó, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ó, na solução. Esse dA vai ser substituído por isso aqui, e a gente poderia fazer esta conta, que é a conta que me interessa, que é o y barra do centroide do triângulo. Então para isso eu preciso do y til. O y til ele está aqui, ó, certo? O y til ele está aqui, que é o próprio y. E eu preciso do x, o x dy, né? O x está aqui entre colchetes. Então vamos lá, vamos revisar isso aqui, ó. Veja só. Escolhendo um elemento na horizontal, o meu y til ele fica o próprio y. Então na hora de substituir lá, ó, y til vai ficar o meu próprio y, está aqui do lado de fora do colchete. E no lugar do dA, eu vou colocar x dy. Só que o x está aqui isolado. Esse termozinho aqui vai aparecer dentro do colchetinho, né? E aqui embaixo só x dy e faz a integração em cima e embaixo de 0 a h. Por quê? Porque o meu elemento aqui varia de 0 a h. Fazendo essa integração é como se eu estivesse somando essas parcelas, ok? E eu consigo chegar na minha definição do centroide do triângulo como h sobre 3. Então realmente, né, aquela máxima de que o centroide do triângulo está localizado a 1/3 da altura medindo a partir da base,
realmente se confirmam, tá bom? Esse foi um exemplo simples, tá? Eu vou trabalhar rapidamente um segundo exemplo aqui com vocês. Esse segundo exemplo, né? Exemplo 11, é de uma curva parabólica, né? Uma curva extra parabólica ou uma curva parabólica. E aí a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Vamos pensar. Vamos pensar que eu quero calcular o x barra e o y barra. Então vamos lá. Para calcular o x barra, eu preciso saber o x til, ok? E para calcular o y barra, eu preciso do y til. Então eu vou escolher o meu elementozinho, né? Infinitesimal retangular sinos aqui na vertical. Vou dizer que o x til é o próprio x e que o y til é metade do y que vai até o topo do retângulo, ok? Então, ó, no lugar do x til entra o próprio x e no lugar da área y dx, ok? Como eu conheço a função que é uma parábolazinha clássica, y igual a x ao quadrado, no lugar desse y vai entrar x ao quadrado, multiplica esse x que já havia, vira x ao cubo, ok? Faz a integração de 0 a 1, que é onde eu quero calcular a área, acho que o x barra está a 0,75. Daqui a pouco a gente interpreta esse resultado, ok? E o y barra? O y barra eu preciso do y til, só que o y til é y sobre 2, vezes dA. dA eu reescrevo como sendo y dx, igualmente ao que eu fiz na situação de cima, para calcular o x barra, ok? Integro em cima, integro embaixo, e acho que o y barra está em 0,3, ok? Bem, resultado disso aqui, tá? Este valorzinho aqui, ele é um valorzinho que ele tá muito bonitinho, ó. Se você parar para perceber, o x varia de 0 a 1 e esse cara aqui pega 3/4 desse valor aqui. Daqui a pouco a gente vai descobrir que isso aqui é tabelado, ok? Se eu pegasse um elemento na horizontal, eu ia chegar nas mesmas conclusões. Então, isso aqui é uma coisa importante. Não importa se você resolver escolher um elemento infinitesimal vertical ou horizontal. Na hora que você fizer a integração, fazendo de forma correta, você vai chegar nos mesmos resultados. Mas, existe também uma segunda observação. A segunda observação é a seguinte: sempre existe, para casos um pouquinho mais complicados, esse caso aqui é um caso tranquilo, mas em casos um pouquinho mais complicados, sempre existe uma alternativa mais fácil. Então, a experiência de fazer algumas questõezinhas pode mostrar para você, olha, se eu pegar o elemento aqui na horizontal vai ser mais fácil, se eu pegar na vertical vai ser mais fácil. Então, essa maldade para saber qual configuração vai te gerar menos trabalho é uma maldadezinha que você só ganha desenvolvendo os raciocínios nas questões, ok? Bem, então, como prometido, a gente pode raciocinar o seguinte, né? Existem áreas que são áreas muito clássicas, né? Por exemplo, se eu estiver falando de áreas trapezoidais, áreas circulares, por exemplo, todo eixo praticamente, né? Tirando exceções, né? Mas assim, eixos clássicos são eixos circulares. Então, o que acontece? Tudo que havia para se estudar em termos de propriedade de área de uma seção circular provavelmente já foi estudado. Então, o que acontece? Localização de centroide em momentos de inércia, né? Esse cara que é o temática desta aula, esse cara é o temática da próxima aula, para fechar a parte de mecânica vetorial, isso aqui já está tabelado para figuras e áreas clássicas nos livros de mecânica. Então, o que acontece? Ó, aquela areazinha extra parabólica aqui, ó, se você tivesse acessado essa tabelinha antes de fazer a questão, você saberia que se o seu A valia 1, aqui tinha que valer 75% disso, que seria 0,75, e em Y teria que valer 30%, né, dessa altura, que também era 1,03. Então, ó, só para vocês conferirem, ó, 0,3 em Y barra, 0,75 em X barra. Então, muitas vezes eu não preciso calcular essa localização do centroide, porque isso aí já é tabelado e conhecido para as áreas mais clássicas, ok? Agora, se eu te der uma função genérica, mais complicada, e eu pedir para você achar o centro geométrico, aí você vai ter que aplicar, né, os conceitos via integral, os conceitos, digamos assim, via formulação clássica do centroide, para poder realmente localizar para mim, né, o centro geométrico, perdão, daquela área. Bem, dadas essas tabelinhas aqui, então eu vou deixar aqui aquela solução com o retângulo deitado da outra questão como dever de casa para vocês, tá? E vou seguindo aqui nos cálculos de momentos de inércia, tá? Vejam só,
Apesar dessas questões que trabalham com funções, elas serem questões interessantes, muitas vezes na prática da engenharia e principalmente na prática da mecânica dos sólidos no contexto da engenharia, a gente está mais preocupado em calcular momentos de inércia de áreas compostas por figuras simples, né? Círculos, semicírculos, retângulos, porque normalmente são peças que podem aparecer rotineiramente na indústria e que a gente precisa fazer uma análise de mecânica dos sólidos em cima disso. A gente precisa fazer uma análise de tensão de deformação, uma análise de fadiga, ou fazer um projeto para ver se aquilo resiste a ao certo carregamento admissível, né? Fazer um projeto de uma peça, de um elemento de máquina. Então o que acontece? Normalmente essas, digamos assim, configurações muito complicadas, geometricamente falando, elas não aparecem na prática, mas áreas de figuras compostas por partes simples, essas sim, elas aparecem bastante aí no nosso cotidiano. Então o que acontece? Qual é a lógica aqui? A lógica é que se eu tiver uma área formada por por diversas mini áreas ou diversos componentes de área mais simples, eu posso utilizar uma lógica de média ponderada para poder fazer a localização do x barra, do y barra, né, e do z barra, aqui considerando que o centroide poderia ser uma coisa até tridimensional, ok? Então o que acontece? Basicamente, cada área que compõe digamos, a minha área composta, o meu corpo composto, ela vai, entre aspas, tá bom? Puxar o centroide para uma determinada posição. E obviamente que quanto maior for a área daquele componente, mais próximo do centroide daquele componente estará o centroide geral de toda aquela área. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer o seguinte, tá? Antes, só para ratificar aqui a nomenclatura, daqui a pouquinho eu explico então o conceito. Ó. Então, x barra, y barra, z barra, o centroide geral do corpo composto. O x-til, y-til e z-til, como a gente já está acostumado, representam as coordenadas do centroide de cada parte que compõe esse corpo. E o w, né, representa, né, a soma das partes do corpo, né? Ou seja, os pesos aqui, né, que no caso seria pesado pela área. Então vamos lá. Vamos para um exercício que vai ficar mais simples de nós entendermos qual é a lógica do centroide. Se você olhasse para essa figura 9.17a, você poderia dividi-la de diversas formas, tá bom? Mas uma forma óbvia que vem na nossa cabeça é pensar que nós temos um triângulo, né, de altura 3 e base 3, então um triângulo 3 por 3, e que nós temos aqui do lado de cá, por exemplo, um quadrado, se eu fechasse aqui com uma linha vertical, um quadradinho 1 por 1 aqui, certo? E um outro retângulo aqui, 2 por 3 do lado de cá. Então eu poderia dividir, por exemplo, essa figura em 3 áreas. E eu poderia falar que esta figura, né, total é composta por essas 3 áreas. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de calcular o centro geométrico de uma peça parecida com esta aí. Então como faríamos isso, tá bom? Poderíamos fazer dessa forma, ou nós poderíamos fazer o seguinte: nós poderíamos completar um retângulo de 2 por 1 aqui, né, e fechar, na verdade, um quadrado, né? Seria um quadrado de 3 por 3 do lado de cá, mais um triângulo, e subtrair a influência desse camarada aqui, porque ele não existe. Então, o que acontece? Nós vamos aprender aqui no cálculo do centroide que quando nós temos um furo, um buraco ou uma área inexistente, ela entra contando como negativo na hora de fazer aquela contazinha da média ponderada. Então tudo isso a gente vai mostrar com calma nesse exemplozinho simples aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aquilo que a gente falou, tá? Nós dividimos, né, essa área, né, em um triângulo e um quadrado. Lembrando que nós temos uma área 3, que é uma área que não existe, que é essa área desse triângulozinho aqui, ó. Ok? 2 por 1. E aí nós vamos fazer isso, né? Nós vamos dividir, nós na verdade vamos ter 3 elementos para trabalhar. Nós teremos esses 2 caras que entram como positivo na conta, e esse cara que vai de alguma forma entrar com um efeito negativo porque ele é um buraco, é uma área que não existe,
ok? Então vamos ver como que isso aqui vai se comportar, pessoal, passo a passo, tá bom? Então vamos lá, primeiro, prestem atenção onde é que está a referência do eixo X e do eixo Y, e nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar primeiro o posicionamento do centroide desse triângulo aqui. Então nós vamos usar a tabela para vocês acostumarem um pouquinho, ó. Centroide desse triângulo aqui, ele falou que tá 1, 1. Então vamos ver isso aí, ó, lá na areazinha, ó. Então, ó, 1, 1. 1/3 da altura, nosso triângulo tem 3 pés de altura. Entrando aqui, realmente, ó, nós teríamos 1, e para esse cara bater aqui com isso aqui, também teria que ser 1 do lado de cá, ok? Então, ó, as coordenadas x til e y til do meu triângulo, 1. Eu vou pegar e vou anotar isso na minha tabelinha, ó. Elemento 1, que é o meu triângulo, tem x til igual a 1, tem y til igual a 1, e tem uma área que vocês já sabem calcular, que é metade da base vezes a altura. Base 3, altura 3, metade disso 4,5, né? No caso aqui, nas nossas unidades, pés quadrados, ok? Beleza. O que eu faço aqui, ó? Já para adiantar, como eu sei que nas fórmulas para cálculo do centroide aparece esse somatório de x til vezes a área, então aqui eu vou fazer uma observação, pessoal. Quando você olha no material, esse W é um peso. O peso, no nosso caso, como nós estamos calculando o centroide, vai ser pesado pelas próprias áreas. Então essa funçãozinha peso que nós vamos utilizar nos nossos cálculos vai ser sempre área, no nosso caso prático. Então você percebe que aqui em vez de W, aparece A, tá? Feito esse adendo, a gente já calcula esses produtos de x barra vezes A e y barra vezes A que aparecem nos numeradores aqui das frações. Fica calculado aqui tudo para o elemento 1, ok? Voltando, vamos para o elemento 2. Elemento 2 é um quadrado de 3 por 3, então área 9, centroide dele menos 1,5 em x, 1,5 em y, menos 1,5 em x, x til, 1,5 em y, tá aqui. Faço os produtozinhos disso aqui pela área, já deixo aqui registradinho. E agora eu vou contabilizar este retângulo aqui, que é um retângulo, que é um buraco, ele não existe essa área. Então, ele estaria posicionado aqui, ó, segundo a minha figura original, ok? Ó, 2 mais metade aqui para chegar na simetria, 2,5, e a altura 1 mais metade disso aqui, 2. Vamos conferir se é isso mesmo. 2 em y til, menos 2,5 em x til. E percebam, entrou com o sinal certinho. O que mudou aqui? Mudou que na hora que eu calculei a área, eu boto essa área como negativa. Ok? Por que eu boto como negativa? Porque isso aqui é um furo, ok? Isso aqui é uma ausência de área. Quando eu vou somar 9 com 4,5, 13,5, menos 2, 1,5, ok? Também fiz as continhas dos produtos aqui em cima, ok? Faço a soma. Quando eu coloco aqui nas minhas formuletazinhas de expressão de centroide, eu tenho essa soma para x, menos 4, o somatório de área, 11,5, acho que o meu centroide está em menos 0,348 pés, e o y 1,22. Então vamos lá, primeiro, vamos ver se faz sentido isso olhando para a figura, tá? Ó, olhando para essa figura aqui, toda a figura está acima do y igual a 0, ou seja, na parte positiva do eixo y. Então o y teria que dar um centroide positivo, deu 1,22, ok? E o x, se você olhar direitinho, olha, tem mais área, né? Ou pelo menos um pouco mais de área para cá do que para lá. Vamos conferir isso, ó. Esse sujeito aqui tem 4,5, né? 4,5. E para lá tem 9, ok? Menos 2, 7. Então, como tem mais área do lado de cá, esquerdo do eixo y do que do lado direito, já era esperado que o x barra, que é a coordenada x do centroide dessa figura, fosse uma coordenada negativa. Quando que você deveria estranhar? Você deveria estranhar se o seu x desse positivo, ou seja, tem mais área para um lado do que para o outro, e você achou
que o centroide está deslocado para o lado reverso, você já deveria desconfiar da sua resposta. Essa é uma das formas, né, da gente conferir se o centroide faz sentido na nossa cabeça. Quando a gente olha para a figura original, olha o modelo de cálculo e a gente consegue conferir se realmente faz sentido o centroide estar localizado naquele ponto. Então, pessoal, essa foi a aula de centroide, primeira aula de propriedade de área, né, para encerrar o bloco de mecânica vetorial, e a temática da nossa próxima aula será momentos de inércia, para a gente poder encerrar essa parte geométrica, tá? Grande abraço e até a aula que vem.